nunca procrastinou? Eu, você, todo mundo já procrastinou alguma vez na vida. Mas como a gente pode trabalhar essa questão da procrastinação? Um dos fatores principais para você diminuir a sua procrastinação é o primeiro passo, evitar de confiar no seu cérebro. O seu cérebro, às vezes, ele está voltado muito para o prazer e pouco, às vezes, para a disciplina. Então, o que nós precisamos fazer? Adotar estratégias externas a nós, que o ambiente nos favoreça também para adotar os nossos objetivos e também a trazer um pouco mais de disciplina para o nosso dia a dia. Muitas vezes, ao invés de você fazer aquilo que você estava planejando, às vezes você vai fazer uma coisa prazerosa. Vou te dar um exemplo. Imagine que uma pessoa queira acordar um pouco mais cedo no dia dela. E aí o que ela faz? Ela coloca um despertador bem do lado da cama dela, no horário de repente de umas 8 horas da manhã, que é o horário que ela quer acordar. E aí o que acontece? O despertador toca, essa pessoa está do lado da cama dela, o que ela vai fazer? Ela vai esticar o braço, pegar esse despertador e vai fazer o famoso soneca, né? Então, o que quer dizer isso? Que ela confiou no cérebro dela, que quando aquele despertador tocasse, ela ia levantar e ela ia fazer algo. Então, por exemplo, nesse caso, o que a gente pode fazer através do externo? Uma das coisas é evitar de deixar o celular próximo de você. Às vezes deixar ele longe, ou até mesmo adotar despertadores que eles param ao você tirar uma foto. E eu recomendo que você tire uma foto, às vezes, da sua pia. Por quê? O despertador toca, você vai ter que tirar uma foto da sua pia. Ao você tirar uma foto da sua pia, ele vai parar e você já taca água no seu rosto. Então percebe que são coisas externas a você? Porque, de novo, o nosso cérebro ele só gosta, às vezes, de prazer, muitas vezes. Entre prazer e obrigação, seu cérebro vai escolher prazer, muitas vezes. Então a gente precisa adaptar mais esse cenário externo. Os fatores externos auxiliam o nosso cérebro na organização de pensamentos e também de atitudes. Como, por exemplo, quem nunca, foi dormir mais tarde do que gostaria? E aí acorda no dia seguinte azedo, difícil de acordar. Às vezes você vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã assistindo uma série e acorda zoado. Então o que acontece? Uma dica que eu dou para você é o seguinte. Primeiro, quando você quiser assistir uma série, você pode colocar um sleep na sua TV. Um sleep de repente de 1 hora, que dura mais ou menos um episódio de uma série. Depois que você colocar o sleep, você vai tirar as pilhas do controle da sua TV, você vai colocar uma pilha em um lugar, a outra pilha em outro lugar e ficar com o controle. Isso são coisas externas, percebe? Porque se você depender do seu cérebro para você parar a sua série, às vezes a série tá tão interessante que você fala, precisa assistir o próximo capítulo. Aí termina de assistir, não, mais um, E assim começa. Então isso são coisas externas a você que auxiliam na organização dos seus pensamentos e atitudes. Existem diversos materiais que nós podemos utilizar a nosso favor para nos organizar. Por quê? O nosso ambiente precisa estar de acordo com o nosso objetivo também. E quais são esses materiais? Post-its, bloco de notas, despertadores, mudança de objetos, folhas espalhadas de repente pela parede, que auxiliem você a uma determinada atitude. E como você pode fazer isso? Nós mudamos o nosso comportamento através de 2 formas, que é chamada de reforço positivo e a outra é chamada de reforço negativo. O que é o reforço positivo? É quando você pensa quais as consequências boas que você vai ter ao você mudar essa atitude. E o que seria o reforço negativo? O que você vai perder se você não fizer essa atitude? Então, de repente, você pode marcar essas frases ou palavras ou até mesmo imagens que te remetam ou reforço positivo
ou reforço negativo pode espalhar diversos post-its, às vezes, pela casa, para auxiliar o seu cérebro a adaptar alguns comportamentos e também pensamentos. Quando você faz isso, você ativa uma área específica do seu cérebro. Qual seria essa? Essa área aqui, que é chamada de córtex pré-frontal, que é responsável por vários mecanismos do nosso cérebro. Dentre eles, um específico chamado de controle inibitório, que é o controle dos nossos desejos. Então, de novo, às vezes você vai querer continuar assistindo uma série, mas o seu controle inibitório vai ser acionado naquele momento e aí você vai assistir um episódio.